Fala família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu convidado de hoje é Fabrício Imperatori, que é médico veterinário e gerente de vendas da Alltech. E o tema da nossa entrevista será os benefícios da saúde única no contexto alimentar. Fabrício, seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Satisfação em poder conversar contigo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema bastante relevante na produção animal e na saúde humana. Você é médico veterinário há quanto tempo, Fabrício? Sou médico veterinário formado em 2008. Trabalho já na agroindústria desde então. Mas sempre na Alltech ou você teve passagem por outras empresas? Previamente trabalhei na Globo Aves, que é uma referência do setor. Trabalhei na Globo Aves por mais de 10 anos e depois tive a oportunidade de ingressar na Alltech no finalzinho de 2018 e sigo nessa outra grande referência aí até então. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar vários profissionais da Alltech, mas sempre tem um ouvinte ou alguém que nunca ouviu antes. Conta pra gente quem é a Alltech, qual o trabalho que vocês desenvolvem e o tipo de produto que vocês trabalham também. Legal. Então, a Alltech é uma multinacional, a matriz é nos Estados Unidos, no entanto, a Alltech já está presente no mercado brasileiro há mais de 30 anos, né? A Alltech em si é uma empresa com mais de 40 anos, fundada em 1980. No Brasil, ela já está há mais de 30 anos aqui presente, atuando nas diferentes espécies de produção e criação animal. Então, é uma empresa referência aí na fermentação de levedura e, através da fermentação de levedura, colocando no mercado diferentes produtos aí que venham a melhorar o desempenho, a saúde, os resultados do produtor. Nesse sentido, a Alltech tem se posicionado e desenvolvido suas atividades aí ao longo do tempo. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que para mim é um conceito novo, que é o conceito de saúde única. O que é exatamente isso? Então, Divino, esse conceito é um conceito bastante importante, né? É um conceito bastante amplo. É como se a gente fosse observar todo o contexto de saúde. Aí a gente está envolvendo os seres humanos, os animais, os produtos que acabam virando alimento, então, para todos nós, e todas aquelas práticas relacionadas desde a cadeia inicial da produção animal até o produto chegar à nossa mesa, são práticas que acabam sendo relevantes dentro desse contexto da saúde única, né? Então é algo bastante, é uma visão holística, né, de todo o processo, que acaba refletindo e impactando na qualidade de vida aí dos animais e dos próprios seres humanos também. Você falando de saúde humana, de saúde animal, eu já observei, e essa é uma observação pessoal, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que parece-me que existe uma tendência hoje na redução do uso de antibióticos na produção animal. Inclusive, sempre se falou
no uso de antibióticos para os frangos e tal. Qual é a relação entre o uso de antibióticos na produção animal e a saúde humana? É extremamente importante esse ponto, Divino, porque os antibióticos são aditivos ou são princípios ativos, né, extremamente importantes para o controle de bactérias patogênicas ou que tenha potencial patogênico. E é uma ferramenta que ela é utilizada para a produção animal, que é utilizada para controle desses patógenos, mas também, a gente sabe, os antibióticos são uma ferramenta também para controlar e melhorar a saúde humana quando necessário. Então, a questão de ter um controle, ou sim, a tua percepção é correta, existe uma redução, uma tendência de redução ao uso de antibióticos na criação animal, justamente por causa desse conceito de saúde única, que tem essa visão holística, né? Então, a gente muitas vezes utiliza um princípio ativo similar na produção animal e também ele pode ser utilizado em alguns casos para tratamento de humanos enfermos, né, doentes. E aí esse uso ele tem que ser muito técnico, muito equilibrado em ambas as frentes, tanto na produção animal quanto na saúde humana, para que esse antibiótico, esse princípio ativo, tenha a eficácia esperada. A gente precisa ter uso consciente desses produtos para que a gente tenha o melhor efeito deles quando necessário, tanto para a saúde animal como para a saúde humana. Então, sim, existe uma tendência de se trabalhar outras linhas de aditivos que não os antibióticos, ou seja, a gente vai acabar tendo essa redução do uso de antibiótico atualmente, justamente para favorecer o melhor controle de doenças, no caso de seres humanos, né, quando necessário o tratamento. Mas esse uso, ele ainda é exagerado ou não? Existe um controle muito forte no Brasil e fora do Brasil também. Existem legislações bastante relevantes que justamente controlam isso, e as empresas que atendem os mercados, seja no mercado nacional ou mercado internacional, elas precisam seguir essa legislação. Existem auditorias internas, externas, então isso faz com que o uso de uns anos para cá já, atualmente a gente tem um uso muito mais controlado do que já foi no passado, com certeza. Então a gente tem, como eu havia mencionado, a preocupação é para ter um sucesso maior quando necessário de usar um antibiótico para o ser humano, principalmente, nos animais também. Então, atualmente, esse uso de antibióticos, ele sim, já está bastante mais consciente. Mas, claro, a gente precisa sempre estar evoluindo, né? Sempre tem essa oportunidade de evolução dentro do processo de criação. Qual que é a importância do selênio na produção animal? Interessante, o selênio, ele é um mineral, né? Um micromineral, e ele faz parte, ou ele é importante para diversas funções fisiológicas do organismo, seja ele animal ou do próprio ser humano. Então ele acaba sendo um micromineral não produzido por nós, nem pelos animais. Os animais e nós precisamos ingerir esse elemento, né, o selênio, assim como outros minerais ou vitaminas, e aí vem a importância dos alimentos, né? Então, tanto para os animais como para o ser humano, o alimento acaba sendo fonte desse microelemento para poder justamente ter as funções celulares de diferentes órgãos em capacidade plena de funcionamento, né? Então, o selênio acaba sendo essencial para o crescimento, desenvolvimento dos animais, do próprio ser humano. Na prática, só explica um pouquinho mais pra gente, porque às vezes a gente fala assim, você vai tomar não sei o quê porque vai melhorar a memória. Onde é que o selênio entra aí? O que melhora com a suplementação com selênio? Exatamente, isso é correto. Por exemplo, esse próprio exemplo ele é correto também, a função cerebral, função nervosa. Estudos recentes mostram que, por exemplo, o selênio está muito ligado a minimizar os impactos ou talvez até mesmo retardar efeitos de doenças nervosas, como a gente sabe do próprio Parkinson, Alzheimer, né? Então são questões aí que a gente vai aprendendo conforme as pesquisas vão se desenvolvendo, mas o selênio, em resumo, ele acaba fazendo parte de diversas reações enzimáticas e funções celulares do organismo em diferentes órgãos. Isso faz com que acaba tendo os benefícios, né? Seja para o próprio ser humano ou então para os animais. Pois é, mas suplementando a alimentação animal com selênio,
automaticamente isso já vem para o ser humano depois que ele consome essa proteína, por exemplo? Num primeiro momento, a gente trabalha com diferentes níveis, né? Quando a gente fala dessa relação entre a produção animal, a produção do alimento em si, que vai vir dessa criação dos animais, e o ser humano consumindo esse produto, claro que inicialmente a gente precisa atender a necessidade do animal, então a gente trabalha com níveis basais para manutenção e crescimento, desenvolvimento desse animal no campo, e a partir disso, com níveis crescentes de fornecimento de selênio ou de outros aditivos, a gente pode ter, então, dependendo do nível, sim, por exemplo, o enriquecimento de alimentos com selênio, por exemplo, enriquecimento de ovos com selênio, carnes, por exemplo, né? Então, existe essa possibilidade. Depende, claro, do nível que vai ser fornecido para os animais, e aí sim a gente pode ter diferentes tipos de alimentos sendo produzidos. Fabrício, como é que é feito o desenvolvimento dessas soluções nutricionais? Então, Divino, assim como a gente vem falando aqui do selênio ou de outros minerais, até mesmo de outros aditivos, por exemplo, na Altec, a Altec ela tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento de produtos, também o laboratório de nutrigenômica. O que seria nutrigenômica? Né? Às vezes é um termo muito técnico, mas tentando explicar de uma maneira muito simples. A nutrigenômica ela é como se fosse um estudo do nutriente ou de um aditivo específico sobre a expressão gênica da célula do animal, né? Então, assim, pode ter um efeito positivo, pode ter um efeito neutro, pode ter um efeito negativo, né? Então, estudar essa interação entre o nutriente e o efeito que ele causa no animal acaba sendo o papel da nutrigenômica. A partir disso, a Altec estuda dentro dos seus laboratórios diferentes aditivos, e aí, tendo observado ganhos, benefícios, aí ela acaba colocando em uso no campo, né? Então acaba sendo bem interessante o desenvolvimento desses diferentes produtos aí, justamente para otimizar o crescimento animal, a eficiência alimentar, o custo de produção, várias situações aí que a gente acaba analisando antes de lançar um produto no campo. Eu me lembro que quando eu fazia meu curso de técnico agrícola, lá há muitos anos atrás, meu professor de avicultura dizia o seguinte, que boa parte daquilo que os frangos comiam, eles excretavam. Então eles acabavam não assimilando isso, né? E vocês conseguem, parece-me que trabalhar a redução da excreção fecal de minerais pelos frangos? É isso mesmo? Exato. Esse é um ponto bastante interessante, né? Se a gente olha a curva de crescimento com o passar dos anos, né? Existe uma evolução impressionante, né? Em termos de sanidade, de genética, de manejo, e a gente não pode esquecer da nutrição, né? Então a nutrição são pilares, né? Todos esses são pilares aí da criação animal para as diferentes espécies, né? E a gente pode considerar a criação de frangos, de suínos, propriamente de ruminantes, peixes também vem vindo nessa mesma levada. Mas especificamente falando da questão da excreção de nutrientes ou excreção de minerais, como foi a pergunta, sim, é possível reduzir essa excreção no ambiente. Isso é uma parte bastante interessante da Altec, porque a Altec é reconhecida no mercado por ser uma empresa que realiza muitas pesquisas, né? E hoje se fala muito da questão da sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade do negócio, do agronegócio, né? E aí entra, por exemplo, a linha de minerais. Quando a gente fala de minerais, existem os minerais inorgânicos e existem os minerais orgânicos. Dentro dos orgânicos, existem diferentes classificações. A Altec, por exemplo, ela é reconhecida por trabalhar com os minerais orgânicos proteinatos, e esses minerais eles são mais estáveis, são mais biodisponíveis, e aí o fato de ter uma maior estabilidade e uma maior biodisponibilidade faz com que o animal consiga receber via dieta, via alimento, esse micronutriente, e melhor absorver ele a nível intestinal. Então, quando ele melhor absorve a nível de intestino, ele vai estar excretando menos pelas fezes, ou seja, ele vai estar ingerindo pela alimentação, vai estar incorporando no organismo dele e vai estar reduzindo a excreção desse produto no ambiente. Então, tem alguns benefícios, como
melhor ganho de peso, melhor uniformidade de lote e também, como a gente falou, a questão da menor excreção, né, que tem esse impacto ambiental que é bastante discutido atualmente, né. Que impactos são esses? Porque eu fico imaginando 1 milhão de frango, por exemplo, excretando ali minerais. Quer dizer, a gente fala, 1 frango, 2 frangos, tudo bem, mas quando você tem 1 milhão de frangos excretando, é muita coisa, né? Que impactos são esses que estão sendo tão discutidos hoje? Então, são impactos que a gente precisa sempre estar mensurando, porque a produção animal, se a gente considerar o agronegócio brasileiro, né, ele é um dos principais pilares da economia nossa, né? Então, a gente sabe que existem diferentes situações nas quais a gente precisa estar monitorando no dia a dia, seja a saúde animal, seja o meio ambiente, seja o fator econômico. E a questão, quando a gente olha para a questão do impacto ambiental, a gente precisa considerar sempre tudo aquilo que a produção animal vai estar gerando no final do processo, que é o alimento, mas também o que ela vai estar deixando para trás naquele ambiente de criação, né? Seja uma granja de frangos, seja uma granja de suínos, enfim, indiferente do sistema de produção, a gente vai sempre deixar os resíduos. Esses resíduos, muitas vezes, eles são aproveitados, por exemplo, para adubos, para lavoura, né? Então, a gente precisa entender qual que é a qualidade desse resíduo que está ficando, e a gente vai ter quantificações de produtos químicos e por aí vai, né? Que acabam sendo, por exemplo, alguns dos resíduos. A gente precisa entender quais são esses componentes e justamente fazer com que essa excreção animal tenha a menor quantidade possível de produtos ou de resíduos que possam vir a causar uma contaminação ambiental, seja da terra, do solo ou das águas, né, que estão próximas desse ambiente de produção. Então é bastante importante esse ponto, de novo voltando à questão de sustentabilidade do meio de produção, né, do agronegócio, acaba estando relacionado a tudo isso. Eu gosto de falar sempre bem facinho, para todo mundo entender, né? Acho que quando a gente facilita, fica bom das pessoas entenderem. Fala-se muito na tal da pegada de carbono. Isso aí tem alguma coisa a ver com essa tal de pegada de carbono? Tem. Está totalmente conectado, Divino. Quando a gente fala dessa menor excreção ambiental, aí de novo, de diferentes produtos que podem acabar virando resíduo, né, dessa produção animal, de novo, indiferente da espécie, que a gente pode englobar todas elas, né? Então, assim, a pegada de carbono ela está ligada à quantidade de resíduo que fica no ambiente, e aí tu vai fazer mensurações de gases de efeito estufa, vai fazer mensurações de minerais, por exemplo, como a gente havia mencionado, e aí toda vez que existe a possibilidade de a gente fazer com que o animal tenha um melhor aproveitamento desses ingredientes, desses nutrientes que estão na dieta, a gente, consequentemente, vai estar favorecendo a redução desses gases de efeito estufa, ou então reduzir então a chamada pegada de carbono, né, que a gente tanto tem falado atualmente. Eu acho muito importante a gente facilitar essa linguagem, porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, e tem muita gente falando aí fora do tal do efeito estufa, né, e dos gases de efeito estufa, e não sei o que, blá blá blá. E a empresa mostrar que ela tem um trabalho, uma pesquisa que busca mitigar isso, que busca reduzir isso, acho que é muito importante contar isso para a população, de uma forma que as pessoas compreendam bem. Por isso que às vezes eu faço questão de ficar ali, vamos facilitar, vamos fazer as pessoas entender. Acho que é bem importante. Vocês já realizaram mais de 1.200 ensaios de pesquisa sobre minerais. Qual foi a conclusão que vocês chegaram até agora de todos esses estudos? Como eu havia mencionado no início, né, a Altec é uma empresa reconhecida por fazer muita pesquisa, né, seja uma pesquisa prévia para poder lançar os produtos no mercado, ou então mesmo pesquisas depois de termos os produtos trabalhando no mercado, a gente continua pesquisando justamente para buscar evoluir sempre, né? Então, às vezes tu tem lá um produto que já está trabalhando há algum tempo no campo e tu percebe que ele tem alguns benefícios, então a pesquisa faz parte do DNA da empresa, né? Faz parte do DNA da Altec. Sim, existem inúmeras pesquisas na linha, por exemplo, dos minerais proteinatos, outros aditivos também. Quando a gente fala dessa questão, dessa diversidade de pesquisas, a gente engloba, a gente fala de meta-análise, né? Na verdade, a meta-análise é uma junção de vários e vários estudos, vários e vários resultados, e aí tu acaba extraindo desses estudos os principais benefícios que acabam acontecendo. Então, assim,
se percebeu que existe uma redução da excreção, por exemplo, de diferentes minerais. A gente pode estar falando aqui de selênio, como já falamos, ou de zinco, ou de manganês, ou de cobre, na casa aí de 10%, 12%, depende do mineral, ele excreta um pouco mais, um pouco menos, e isso a gente acabou percebendo que teve como benefício de redução. Outros benefícios, como, vamos falar de postura de ovos comerciais, ovos de mesa. Para o consumidor final, é muito importante, por exemplo, a qualidade de casca, né? Então, dentro dos estudos, por exemplo, se percebeu que quando se utiliza mineral proteinato, tem uma tendência de ter uma melhor qualidade da casca desse ovo, ou seja, esse ovo vai ter uma melhor qualidade. Quando a gente fala da qualidade de carne, seja de suínos, de aves, tu tem uma tendência desse animal ganhar mais peso, isso também é benéfico para o produto, para o consumidor final, mas também quando a gente olha para o sistema de produção, a gente acaba tendo também um efeito positivo na questão do custo de produção, que também é importante, né? Vai refletir para o produtor, para a agroindústria, e também para nós, né? Quando a gente vai no mercado, lá a gente também tem uma condição de ter um produto com um preço mais acessível. E, dentre outros fatores, a gente pode pensar na qualidade de carne. Quando a gente tem fornecimento, ou nesses estudos a gente percebeu que melhora, a gente chama de drip loss, na verdade é a quantidade de perda de umidade ou de gotejamento que tem essa carne. Vamos pensar que depois do processo de produção dos animais, a gente tem lá um filé de peito de frango, ou então um corte suíno, a gente não vai estar consumindo instantaneamente após o processo de produção desse alimento, mas ele vai ficar no transporte, vai ficar em depósito no supermercado por um tempo, e a gente mede justamente esse tempo de prateleira. Quando a gente utiliza esses produtos, a gente acaba tendo um maior tempo de prateleira. E o que significa isso? Significa que no momento que a gente vai estar consumindo ele, preparando e consumindo, a gente vai ter um produto com uma suculência maior, um sabor melhor também, né? Então o efeito para o paladar do humano também vai ser favorável. Nesse sentido, a gente observou várias vantagens, ou vários benefícios do uso dos minerais proteinados, por exemplo. Tem alguma pesquisa aí de impacto na qualidade do leite? Hoje o pessoal questiona tanto a questão da qualidade do leite, tal, muita gente fala, não toma leite não, que leite faz mal, tal, leite é ruim. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Não, tem também na área de leite, uma área extremamente importante. Ao contrário desses comentários, a gente entende que o leite é um alimento muito importante, rico em diversos nutrientes, aí acaba sendo bastante importante para o ser humano também. Algumas das pesquisas que a gente tem feito mostram, por exemplo, como eu tinha comentado numa das questões anteriores, a importância do selênio, né? Ele está ligado às funções vitais, às funções celulares, através da participação dele em reações enzimáticas, né? Então, uma função fisiológica das células. Por exemplo, a gente mede a qualidade do leite. Um dos fatores que é observado é a quantidade de células, a contagem de células somáticas, né? Isso está muito ligado à qualidade ou à imunidade do animal. Então, essa quantidade de células somáticas indica a qualidade de leite. A gente percebeu que o selênio acaba tendo uma relação direta quando o animal acaba recebendo esse selênio, levedura, reduzindo a quantidade de células somáticas. Isso faz com que o leite tenha uma maior qualidade, ou seja, se torna um alimento de melhor qualidade para o ser humano. Na verdade, Fabrício... Que é um indicativo médico, desculpa, só complementando, é um indicativo de que o animal também está mais saudável, ele tem uma imunidade melhor, e isso acaba representando na melhor qualidade do leite por ele produzido. Na verdade, hoje em dia, se a gente for analisar, a qualidade do nosso leite, a qualidade da nossa carne é muito melhor, né? Porque os animais são mais bem tratados, a alimentação hoje é muito melhor, existe uma preocupação com suplementação, existe uma preocupação até no local do abate, né? No caso dos animais da carne, né? O leite, por exemplo, antigamente o povo punha água no leite, era transportado de qualquer jeito, e hoje não, quer dizer, às vezes a vaca estava com mastite e a pessoa não preocupava muito com aquilo. Hoje não, hoje existe uma preocupação muito melhor. Então, nosso alimento consumido hoje é muito de qualidade muito superior àquele alimento de antigamente, né? Com certeza, com certeza. Nós temos no Brasil, indiferente do estado que a gente esteja falando, a gente tem no Brasil uma legislação muito rigorosa
Então, seja a nível municipal, estadual, ou até mesmo nacional, a gente tem segurança alimentar, né? A gente tem segurança das rações ou das dietas que os animais estão consumindo. Consequentemente, a gente tem também, através das legislações, dos controles que as empresas fazem, que o Ministério faz, que a Secretaria da Agricultura exerce, acaba nos trazendo à nossa mesa, né, alimentos de altíssima qualidade. Indiferente da espécie que a gente esteja falando, a gente sim tem uma segurança alimentar muito, muito bem atendida. Na semana passada aconteceu aí na cidade que você mora, em Cascavel, uma das maiores feiras da América Latina, uma das mais importantes, que foi a Show Rural Copavel. Eu tive o prazer de estar aí nessa feira, uma feira sensacional. E vocês estavam expondo aí na Show Rural, né? E quais foram as novidades que vocês apresentaram na feira? Não, exatamente. Show Rural é um evento tradicional já, né? De grande porte, um dos principais eventos que tem no nosso agronegócio, e a Altec já de longa data participa do evento ativamente, né? Então a gente sempre tem um stand onde a gente consegue atender bem os nossos clientes, os produtores que já conhecem a linha da Altec ou então que têm curiosidade de conhecer os nossos produtos. E a gente levou esse ano, Divino, a temática de nutrir do campo à mesa, né? Então a Altec é uma empresa que trabalha muito nesse segmento de produção animal. No entanto, a gente tem esse olhar de toda essa conversa que a gente está fazendo aqui. Acho que ela resume bem esse conceito que a gente levou para a feira, né? Então, a gente olha muito o desenvolvimento de produtos, a tendência de mercado e o que precisa ser feito a nível de campo para fazer com que a gente vá ter lá no final, na gôndola do mercado, ou então, literalmente, na nossa mesa, né, um produto de melhor qualidade. Então, a gente levou para a feira justamente esse conceito e a gente pôde apresentar as tendências que o mercado tem apresentado, aquilo que tem sido questionado, procurado e aquilo que a Altec tem desenvolvido. Por exemplo, produtos a nível de saúde intestinal dos animais, eficiência alimentar, melhor desempenho, melhor qualidade de produtos. A gente trabalhou essas tendências ou esses posicionamentos para a feira e foi muito bom participar lá e poder ver esse movimento do agro aí em constante crescimento aí que a gente tem percebido. Fabrício, parabéns. Quisera toda empresa tivesse essa preocupação, né? Como você mencionou lá no início, né? Holística, né? Essa visão 360, né? Mostrando que tudo está integrado e que a gente precisa de ter uma preocupação com o animal, ter um respeito com o animal, né? Ter uma preocupação com o ser humano que vai consumir essa proteína, né? E ter uma preocupação com esse meio ambiente, até para que a gente possa continuar tendo o alimento. Parabéns pela participação na feira. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar aqui hoje. E volte sempre que quiser, estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade. A gente fica à disposição também. Foi uma satisfação poder conversar contigo. Um abraço a todos. Amigo, um abraço para você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com o Fabrício Imperatori, que é médico veterinário, gerente de vendas da Altec, e ele falou sobre os benefícios da saúde única no contexto alimentar. Essa saúde que engloba tudo, né? É muito importante isso. Esse conceito é sensacional. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.